Olá, meu nome é Fernando Gomes, sou bolsista do PET Agronomia UFC e neste vídeo do Momento com o Especialista da segunda jornada de Entomopet, Entomologia Aplicada à Produção Agrícola, contaremos com a contribuição do pesquisador Dr. Valquimário de Paulo Lemos, ele que fará a abordagem acerca do manejo integrado de pragas da dendeicultura. Dr. Valquimário, a palavra é sua. Olá a todos, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite da comissão coordenadora da segunda jornada Entomopet da Universidade Federal do Ceará para dedicar esse tempo com vocês para conversarmos um pouco sobre o manejo integrado de pragas da cultura do dendê, ou palma de óleo, como vocês queiram. Eu sou Valquimário Lemos, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal da Paraíba, sou mestre e doutor em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, sou pesquisador entomólogo da Embrapa Amazônia Oriental, localizada na capital do Pará, em Belém, e atualmente também chefe geral dessa unidade aqui na região amazônica. Então, o nosso propósito neste momento será trazer para vocês informações relevantes à luz do conhecimento atual sobre o manejo integrado de pragas na cultura da palma de óleo. Eu gostaria de, inicialmente, trazer informações relevantes para o fato de que as condições climáticas amazônicas são condições extremamente favoráveis ao estabelecimento de insetos e de doenças, fatores bióticos bastante favorecidos em função das condições climáticas regionais amazônicas, principalmente alta temperatura, umidade relativa do ar elevada e, em geral, altas precipitações em algumas regiões regionais. Assim sendo, há de circunvir que, ao se deparar com essa realidade amazônica altamente peculiar, condições ecológicas particulares e condições ecológicas essas que favorecem a multiplicação de agentes bióticos que competem com cultivos, nós partimos da premissa e preconizamos que o manejo integrado de pragas passa a ser a estratégia mais recomendada para que nós possamos conviver com essas limitações bióticas e, a partir disso, termos cultivos profissionalmente manejados, cultivos que adotem boas práticas de convivência com essas limitações bióticas. É por isso que, quando nós falamos em pragas da palma de óleo ou do dendê, nós podemos facilmente categorizá-las em três principais grupos de insetos pragas. Aqueles insetos associados ao sistema radicular das palmeiras, as pragas do estipe e dos cachos e as pragas desfolhadoras. Nesse nosso momento, nós iremos nos deter basicamente as pragas que provocam prejuízos ao estipe e aos cachos, assim como as pragas desfolhadoras, uma vez que correspondem aos principais grupos de pragas dessa palmeira. E nós iremos iniciar trazendo para vocês as pragas que merecem atenção, mas não são as únicas, é importante ressaltar, associadas ao estipe e aos cachos do dendezeiro. E nós iremos iniciar com talvez a mais conhecida delas, né?
a broca do olho do coqueiro, ou simplesmente bicudo, né? Rhynchophorus palmarum, Coleoptera curculionide. É uma praga bastante conhecida, uma vez que tem forte correlação e associação com uma cultura também importante para o nosso país, que é o coqueiro. E tem como característica principal essa praga suas larvas terem coloração branco-leitosa, corpo recurvado, né, característica de curculionide, anelado, com 13 segmentos e, logicamente, sem a presença de pernas. São insetos que têm de duração de 1 a 2 meses, comprimento variando de 75 milímetros, B comprimento por 25 de largura, pulpas amarelo escura, como nos mostra a figura, sendo em função da característica de ser um curculionide, não é? A presença dos membros locomotores já bastante visíveis, já na pulpa, e os casulos, eles são feitos por fibras das palmeiras, né? Isso é característica desse inseto, o que favorece, inclusive, a sua identificação no campo. Os adultos, por sua vez, são insetos bastante característicos, né? Coloração preto opaco e corpo aveludado, medindo de 35 a 60 milímetros de comprimento, por 15 a 18 de largura. Tem o bico, daí o nome vulgar que o associa, ou o rosto, o nome técnico, recurvado e robusto. Uma característica que diferencia o macho das fêmeas diz respeito ao fato de que machos têm pelos rígidos e curto no seu rosto, daí ter uma analogia com um bigode, e isso é que permite a sexagem desses indivíduos. E são insetos de hábito diurno, né? Atividade maior, das 4h30 às 6h30 da manhã e das 9h30 às 11 horas. Então, inseto que tem um hábito diurno, principalmente no turno da manhã. As fêmeas, reconhecidamente, tendem a depositar cerca de 5 ovos dias, totalizando aproximadamente 250 ovos durante o seu desenvolvimento. E quais são as injúrias e os danos associados a palmeiras em função da presença dessa praga? Primeiro, danos diretos, né? São insetos que provocam, a partir da sua alimentação, a destruição dos tecidos vegetais da palmeira, principalmente na região apical, e a partir daí forma grandes galerias no estipe da planta do dendezeiro, mesma característica de outras palmeiras. Como consequência dessa deformação no estipe, as folhas tendem a ser mal formadas, ficarem curtas. A palmeira, por isso, podem ter chance de ter porte reduzido e, em casos mais severos, abortamento de flores e morte da planta. Vejam a severidade de ataque do inseto a ponto de provocar mortalidade em uma palmeira do porte de dendezeiro. Grandes galerias nos estipes podem resultar na quebra de palmeiras, principalmente palmeiras relativamente jovens, né? Porque tem um estipe menos desenvolvido. Isso é mais comum em coqueiro, é mais comum em açaizeiro, mas em casos severos a gente pode também ter essa possibilidade. Aqui é uma imagem de uma palmeira ainda relativamente jovem, com dano direto, né, de uma galeria bastante evidente, devido à presença do ataque de Rhynchophorus. E aqui é uma imagem de uma palmeira adulta que apresenta evidências muito fortes de que as folhas ficam com esses aspectos de queima e caídas sobre o estipe. Fica com o aspecto de um guarda-chuva fechado. Percebam, isso é um indício muito forte de que há infestação por Rhynchophorus. Uma vez que a percepção da presença desse inseto, em geral, só é feita através de observação do adulto ou da própria confirmação das galerias, o que nem sempre é tão fácil em palmeiras adultas. Então, eu reforço que palmeiras com esse aspecto de folhas caídas sobre o estipe, com o aspecto de um guarda-chuva fechado, é um indício muito forte da presença de Rhynchophorus no palmar. Só que, além dos danos diretos, essa praga ainda tem um potencial bastante problemático
na saúde das palmeiras, que eles podem provocar um dano indireto. E qual é esse dano indireto, Valquimário? O rincóforo é reconhecidamente o principal vetor do nematóide, Bucephalenchus cocófilos. E esse nematóide, ele é o agente causal da doença anel vermelho em palmeiras, de maneira geral. E qual é o grande problema dessa associação? Qual é o grande problema do rincóforo ser o principal vetor? É que o anel vermelho é uma doença que é letal para as palmeiras. Plantas, palmeiras com ataque de anel vermelho são palmeiras condenadas à morte. Elas precisam ser retiradas do plantio, sobre o risco de aumentar a infestação de doenças na área. Então, percebam o potencial de problemas que o rincóforo pode causar. Além dos danos diretos, ser um vetor bastante importante de uma das principais doenças da palmeira. Nós também sabemos que essas galerias construídas pela broca, elas também podem provocar outros problemas indiretamente. Servem de portas de entradas para outros fitopatógenos que podem concorrer e comprometer a palmeira, além de outros insetos herbívoros que podem ser atraídos por voláteis das plantas, né, que passam a ser eliminados através da injúria, ou por outros organismos que podem ser danosos para o manejo da cultura, como escorpiões, aranha e, dependendo de alguns casos, até pequenas cobras. Esse dano indireto em todas as palmeiras, e na palma de óleo ou dendezeiro não é diferente, é bastante perceptível, né? No coqueiro é bastante conhecido aquela imagem do estipe do coqueiro com anel vermelho. No dendezeiro também, nós conseguimos observar, como nos mostra essa imagem aqui, do estipe cortado, né? Um grande círculo na forma de um anel escurecido, o que demonstra fortemente a presença do nematóide na palmeira, o que cobra obrigatoriamente que a mesma seja eliminada do plantio. Aqui são imagens de indícios iniciais da presença do nematóide, tá bem? Então, prestar bastante atenção para essas características que passam a ser expressas a partir da infestação. Aqui detalhes circundados com setas vermelhas, tentando mostrar o círculo, né, escurecido, que demonstra a presença do nematóide em estipes de dendezeiro. Quais são os métodos de controle dessa praga? O primeiro método de controle é o controle cultural. Recomenda-se fortemente eliminar plantas mortas pela ação da praga ou da doença anel vermelho. Há pouco eu comentei que plantas doentes precisam ser obrigatoriamente eliminadas para que não propague contaminação na área de plantio, assim como não atraia rincóforo. Queimar ou enterrar palmeiras erradicadas, visando evitar a atração de besouros ao local. Reconhecidamente, sabemos que os insetos são atraídos por voláteis liberados pela palmeira. E é por isso que nós chamamos bastante atenção para o fato de que devemos sempre evitar ferimentos nas plantas sadias durante os tratos culturais e colheita, né? Então, técnicos, empregados de campo que têm o hábito de jogar durante o momento de descanso ou fincar o facão ou teçado, como chama-se aqui na região norte, em plantas de dendezeiro ou de palmeiras de maneira geral, durante o descanso, isso é uma prática extremamente condenável, uma vez que ferimentos na palmeira provocam atração do rincóforo, e isso é bastante problemático. E as empresas têm utilizado, de maneira geral, o pincelamento dessas feridas, né, ou desses locais que foram danificados da planta, com alguns inseticidas, como repelentes principalmente, ou até mesmo óleo queimado, piche, né, para que não provoque a atração do inseto praga. Aqui é uma imagem mostrando, né, eu até boto aqui, ó, lembrar para as limitações de produtos registrados, embora tenhamos poucos produtos registrados para palma de óleo, lembrando que esse pincelamento é único e exclusivamente para não permitir a emissão de voláteis pelas plantas e por consequência,
pouca atração dos insetos. Mas, de qualquer modo, reforça-se a necessidade de atentar ao uso de produtos que sejam recomendados na cultura. Controle mecânico. Recomenda-se coletar e destruir larvas, pupas e adultos que são encontrados nos plantios e os mesmos, obrigatoriamente, devem ser mortos, não é? E o método de controle mais utilizado e que dá os melhores resultados em cultivos de dendezeiro na Amazônia brasileira e que possivelmente é aquele mais recomendado em outros locais de cultivos dessa palmeira, é o controle e monitoramento comportamental, utilizando armadilhas de captura. Ele é um método de controle, mas ele é também um método de monitoramento, isso é muito estratégico. Por quê? Ao você distribuir no seu plantio essas armadilhas reconhecidamente eficazes por possuir um atrativo alimentar, geralmente cana, não é? Mas outras espécies vegetais que possam eliminar odores que atraiam o inseto como fonte de alimentação, e mais o feromônio, que já é comercializado no Brasil, aqui tem alguns nomes comerciais, a presença do atrativo alimentar e um atrativo na forma de feromônio é uma estratégia muito interessante de captura do inseto. O inseto, ao adentrar na armadilha, ele não tem possibilidade de saída, e isso nos permite monitorar o aumento ou a manutenção da população do inseto no campo, bem como controlar. Porque uma vez que os insetos caem na armadilha, eles não têm chance de fuga e, consequentemente, eles podem e devem ser eliminados, né? Os principais tipos de armadilhas são as armadilhas tipo balde, são as mais difundidas e utilizadas nos plantios, mas nós temos chances de ter, dependendo do porte e do tipo de agricultor, adaptações igualmente eficazes, né? Armadilha tipo PET, armadilha tipo feixe, que tem demonstrado eficiência e eficácia no controle desses insetos. A amostragem, o nível de controle, ela é variável em função do tamanho do talhão, né? As áreas de cultivos de dendê geralmente são áreas com talhões relativamente grandes. Então, o que é que nós recomendamos, né? Primeiro, distribuir armadilhas atrativas na plantação, e sempre recomendamos que essa distribuição ocorre em pontos estratégicos do plantio, preferencialmente na sombra, sobre arbustos ou vegetação mais espessas, localizada nas proximidades do plantio. Por que isso, Valquimário? Sabemos hoje que as primeiras infestações de rincóforos em plantios de palmáceas, elas começam a ocorrer a partir da bordadura dos plantios. Isso possivelmente em função de quê? Na Amazônia, nós temos uma gama relativamente grande de palmeiras nativas, que podem servir de abrigo para populações nativas do rincóforo. Então, há de se convir que é esperado que as infestações ocorram a partir das bordaduras. Então, a distribuição das armadilhas ao redor do plantio, próximo dessa vegetação com sombra, reconhecidamente tem demonstrado ser a estratégia primeira a ser adotada. E, como eu falei, o número de armadilha distribuída no talhão é muito em função do tamanho do talhão. Por exemplo, área com até 10 hectares, uma armadilha por 5 hectares. À medida que a área aumenta, o tamanho do talhão, há uma variação no número de armadilha por hectare. O fato é que já existem essas informações e é razoável que elas sejam respeitadas e seguidas. A praga seguinte, que merece atenção e que causa problema no estipe, nos cachos da palma de óleo ou dendezeiro, é o inseto que nós chamamos de broca da coroa foliar, broca do dendezeiro, broca do cacho ou simplesmente cástinha. Cástinha, eu passei a utilizar esse termo cástinha como um nome, como sinônimo de nome comum, e eu explicarei por quê. Na verdade, o nome científico da espécie válido atualmente é o Palamides ciparícia ciparícia. É um lepidóptero castiniide.
No passado, essa espécie também foi chamada de Castnia dédalus. E por isso mesmo, em praticamente todos os plantios, aqui da região amazônica em particular, as pessoas se referem à espécie como Castnia. Ficou como se fosse o apelido da espécie. Então eu passei a adotar também como nome vulgar, embora seja o nome do antigo gênero. Mas o nome válido é o Palamide ciparícia, conforme aqui apresentado. São insetos com características muito peculiares e, em geral, também morfologicamente bem diferentes de outros que nós habitualmente estamos familiarizados. Primeiro, os ovos são fusiformes com extremidades afinadas, com estrias longitudinais. Vejam aqui, ó, parecem grãos de arroz, até no tamanho. Por aí você já começa a ver o porte do inseto. As fêmeas depositam de 200 a 500 ovos na base do pecíolo. As lagartas têm coloração, ó, como nos mostra aqui, ó, branco-leitosa, a cabeça escurecida, um pouco castanha, brilhante e bastante esclerotizada, endurecida. São insetos grandes, desde a sua forma jovem, de 11 a 13 centímetros de comprimento, veja só. E são insetos, como eu falei, com algumas peculiaridades interessantes e diferentes de muitos outros, com ciclo de vida que pode se estender até 403 dias, ou seja, mais de um ano na palmeira. Imagina um inseto com esse porte, lagartas grandes se alimentando do estipe em quantidade durante mais um ano. Então é um baque, é um impacto extremamente grande na palmeira infectada ou infestada. Pulpas são castanhas escuras, como nos mostra a figura, e como praticamente todas as espécies que formam casulo em palmeira, essa não é diferente. O casulo é marrom e uma vez que ele é construído pelas fibras das próprias palmeiras compactadas. Veja, os adultos são mariposas com cerca de 17 a 20 centímetros de envergadura. Olhem e percebam o tamanho. São insetos com até 20 centímetros de envergadura. Para pessoas menos atentas e que não estão acostumadas a plantios de dendê, o voo dessa mariposa pode causar a impressão que é o voo de um morcego, de tão grande que ela é. A diferença é que ela é um pouco mais lenta. São insetos de cor marrom escura, como nos mostra aqui a figura, de pontos brancos, né, contornando as asas posteriores. Vejam só aqui, ó, pontos brancos. Tem hábito diurno e, em geral, a sua atividade, até onde nós conhecemos, ela tem uma atividade de voo muito curta ao longo do dia. No início da manhã, de 6 a 6h15, é o que a literatura nos mostra, né? O que mostra ser difícil, inclusive, estudar o comportamento desse bicho, e das 18 a 18h15. Então, olha, até onde nós conhecemos, pelo menos o que existe na literatura, é que o hábito desse inseto de voo, de atividade mesmo no plantio, é de, no máximo, veja só, 30 minutos. 15 minutos pela manhã, 15 minutos no final da tarde, que é muito pouco. São plantas que atacam palmeiras em geral, têm distribuição geográfica aqui na região mais da América do Sul e Central, tá? No Brasil, até onde nós sabemos oficialmente, o seu relato de ocorrência apenas na região norte. Temos relatos aqui no Pará, temos relatos no Amapá, no Amazonas. E as injúrias e danos acontecem quando elas atacam palmeiras, geralmente palmeiras a partir do segundo para o terceiro ano de idade, porque os estipes já estão formados, já estão desenvolvidos, que é o local onde eles depositam os ovos. E nós sabemos que o grande tamanho das lagartas, como há pouco eu já comentei, provoca danos severos às palmeiras atacadas. Então, vejam, os danos, por ser bloqueador do estipe, alguns danos se assemelham ao que nós comentamos para a Ricóforo. Eles atacam estipe junto à coroa, daí se broca da coroa foliar, nas bases foliares e pendúculos dos cachos, reduzindo com isso tamanho de palmeira, tamanho de cacho e, consequentemente, produção de frutos. Provocam morte de palmeiras quando a lagarta atinge a região meristemática. Esse é um problema sério provocado por essa praga.
Elas constroem galerias grandes, danificam tecidos vegetais, impedem circulação de nutrientes, de seiva e, logicamente, tem impacto direto na produção. É uma sequência linear que nós conhecemos na fisiologia de qualquer planta. O estipe fica escurecido pela oxidação da seiva. Como são lagartas grandes, muitas vezes essas galerias vão exudar, vão eliminar seivas. E essa seiva vai entrar em contato com o oxigênio do ar, ela vai oxidar, ficar escurecida. Então, em coqueiro, como o estipe do coqueiro é mais claro, é mais perceptível esse sinal. Mas em dendezeiro, dependendo da idade, a gente consegue ver esse escurecimento do estipe, o que pode dar um indício muito grande da presença de opalamides. As folhas diminuem de tamanho e há redução do número de inflorescências e frutos. Isso daí eu imagino que é razoável que todos compreendam. E devido à fermentação dessas galerias, o besouro Rhicóphoro palmaris, o bicudo que nós anteriormente comentamos, ele é atraído e pode causar danos à palmeira. Então perceba, opalamides causa danos diretos e pode inclusive favorecer a atração do Rhicóphoro, que é outro problema muito grande para palmeiras. Assim, é razoável entender que indiretamente também essas grandes galerias, de forma similar ao que eu já comentei para a Rhicóphoro, são galerias que servem de porta de entrada para fitopatógeno, para insetos herbívoros ou outros animais peçonhentos, né, que estão presentes nos cultivos. E de que forma é utilizado o controle para essa espécie praga? Controle cultural ainda é o mais utilizado, através de podas e colheitas regulares. O que se recomenda e é utilizado aqui na região do Pará são limpezas da copa de duas a 3 vezes no ano, geralmente 2 vezes ao ano. Essa limpeza da copa, ela é importante porque ela vai eliminar o local de deposição de ovos dos adultos, né? E essa exposição ao sol, essa exposição a outros agentes de mortalidade reduz, não é, a população da praga. Então, essa estratégia cultural é muito utilizada nos palmares aqui da região. E, logicamente, retirar pedúnculos podres. Porque pedúnculos podres, com material orgânico em decomposição, corresponde àquele local mais adequado para a oviposição da espécie. Então, você elimina o sítio de oviposição, o que é também uma estratégia razoável de controle. As empresas ainda utilizam muito o controle mecânico através da captura de adulto com redes entomológicas, no períodos de maior atividade, que são aqueles no início da manhã e no final da tarde que eu comentei. Mas há de se convir que, em grandes áreas, em grandes plantios, isso, além de ser uma atividade extremamente onerosa, ela parece ser pouco produtiva em função do tamanho da área, demandará muita mão de obra, né? Mas, como é um inseto relativamente lento e se conhece mais ou menos o tempo de voo habitual dessa espécie, algumas empresas utilizam. E isso daqui é uma amostra de que eles utilizam com muita frequência. Veja aqui, isso aqui não é uma área de decomposição de matéria orgânica para reciclagem ou para utilização, não. Isso aqui, na verdade, é uma pilha de adultos de eupalamides capturado em uma empresa. Aqui tem milhões de insetos capturados com rede. Há de se convir que para ter um amontoado desse de inseto, a população era extremamente alta e também a quantidade de pessoas envolvidas para isso era muito grande. Então, vejam o quanto algumas infestações podem ser comprometedoras. Controle mecânico se faz através da captura das formas jovens, pré-pupas e até pupas, com auxílio desse gancho aqui. Algumas empresas desenvolveram, né, um gancho que, ao ser percebido a galeria, em plantas ainda relativamente jovens, vem um técnico ou um empregado de campo treinado para isso, ele insere esse gancho na galeria, retira a forma jovem e consegue impactar também a população. Quais são as formas de controle biológico? Nós temos relatos na literatura e evidências visuais da presença de alguns predadores, né?
besouro do gênero Hololeptela, ele é relatado na literatura como um potencial predador de formas jovens, primeiros instintos dessa lagarta. Nós já temos relatos visuais da sua ocorrência em alguns plantios aqui no estado do Pará. Nós também temos relatos de que ovos parasitados por algumas espécies de vespas, principalmente do gênero Oencyrtus, né, também tem potencial de causar impacto na população. E nós já tivemos a possibilidade, no final da década passada, de trazermos à Universidade Federal de Viçosa adultos do Parasitodes Trichospilus diatreia, que é o eulófide, e fizemos testes de parasitismo de pupas de eupalamides em laboratórios, e nós tivemos resultados bastante interessantes, promissores. Posso mostrar para vocês a seguir. Mas também existe o grande potencial do uso de entomopatógeno, principalmente fungos, bovérias e metarrísio, palavras e pupas e nematóides, né? Tem-se avançado muito o conhecimento a respeito do potencial de alguns nematóides para lagartas e pupa, tanto em laboratório, assim como em campo, a ponto de algumas empresas já terem testados e, inclusive, conseguido, né, o uso temporário, à época, aqui em 2015, para o emprego desse nematóide, né, o Heterorhabditis bacteriófora, e hoje ele é um produto, né, que inclusive já é comercializado por essa empresa, né, na forma de pó molhável, que é utilizado para controle biológico do nematóide. Aqui apenas algumas imagens, né, dos experimentos à época, né, conduzido por uma das empresas parceiras, junto com a empresa Biocontrole, a Embrapa participou acompanhando, nós participamos, né? Então veja aqui, olha, as amostras eram fornecidas pela empresa Agropalma, localizada no município de Tailândia, né? E veja que com esse nematóide nós obtivemos 93% de controle nessas condições, tá? As larvas infectadas ou as lagartas pelo nematóide apresentavam essa característica bastante peculiar, e os juvenis infectivos, aqui vocês conseguiam perceber claramente o potencial de letalidade desse nematóide em lagartas desse inseto. Aqui são imagens que favorecem a visualização, os experimentos em vivos foram utilizados, né, foram conduzidos, melhor dizendo, em baldes, onde tinha-se solo umedecido, substrato de planta, pupas com casula e substrato de planta por cima, e mais o nematóides. Então, as evidências de controle são bastante promissoras, tá bem? Seguimos agora para o outro grande grupo de pragas associadas a dendezeira ou palma de óleo, que corresponde ao grupo dos desfolhadores. Lembrem-se que, até esse momento, eu estava me referindo aos insetos que causam problemas à palmeira na região do estipe, o caule, não é? E agora vamos nos deter àqueles desfolhadores que correspondem ao grupo igualmente importante junto com os broqueadores. Na verdade, nós temos um complexo, uma diversidade de espécies de desfolhadores em palma de óleo, em plantios comerciais no estado do Pará. Inclusive, muitos desses já registrados na literatura, né? Então, trabalho nosso de uma estudante de doutorado da época, Oliveira, 2016, a sua tese, depois uma série de documentos da Embrapa, nós propusemos a contribuir para ampliar o conhecimento científico acerca dos desfolhadores encontrados em palmares do Pará, a partir de quê? Da sistematização das informações que já existia, mesmo que oriundos de trabalhos realizados com espécimes coletados em outros países, e a partir daí nós inserimos dados a partir das informações dos monitoramentos da empresa Agropalma. Então, muitas das informações que nós temos foram sistematizadas e organizadas nas publicações de Oliveira a partir de 2016.
Nós iremos começar falando da lagarta das folhas, também chamada vulgarmente de Brassolis, Brassolis sophorai, é um lepidóptero unifálido, eu acho que bastante conhecido de muitos de vocês que estão a me assistir nesse momento, porque também é praga em outras espécies vegetais. E a Brassolis, ela é uma espécie que tem algumas características bastante peculiares. Os ovos são cilíndricos, esbranquiçados e colocados em posturas juntas. As fêmeas chegam a depositar de 100 até 300 ovos. As suas lagartas têm de 6 a 8 centímetros de comprimento. São gregárias. Isso é uma característica que percebe a sua fácil identificação no palmar, facilita a adoção de práticas de controle, não é? Porque elas são gregárias, vivem na copa da planta, só que são insetos extremamente famintos, né? Uma lagarta pode consumir de 2 a 2,5 folíolos por dia e se alimentar à noite. Então, produtores, que em geral não é o caso dos plantadores de dendê, mas vale a pena ressaltar aqui, quem cultiva palmeira, se tiver um pouco de desleixo, não for atento ao monitoramento, você pode correr o risco de anoitecer com uma palmeira com folha e amanhecer com uma palmeira pelada, desfolhada, porque são insetos agressivos na alimentação. A pupa tem coloração verde clara no início do processo de pupação, tendendo a escurecer à medida que se desenvolve e aproxima da fase de emergência de adultos, né? Tem uma outra característica bastante peculiar que facilita a sua identificação no campo, é que elas, como são gregárias, elas formam ninhos nas folhas de dendê. E esses ninhos passam a deixar um rastro muito evidente da sua presença. Como tem uma grande quantidade de lagartas, geralmente observa-se uma grande quantidade de excrementos, de fezes desses insetos embaixo desses ninhos, fazendo com que seja um forte indício de identificação que favorece o monitoramento dos insetos. Os adultos, gente, são insetos relativamente grandes, só que não tão grande como o palamides, tem de 6 a 10 centímetros de envergadura. As asas anteriores e posteriores são marrons escuras, como nos mostram as figuras, com faixas alaranjadas transversais, percebam aqui, que eu estou apontando, e tem atividade de voo das fêmeas, é vespertino crepuscular, finalzinho da tarde, início da noite. Tudo bem? E veja o que eu falei. Você, quando não acompanha, quando não monitora, você pode ter injúrias bastante agressivas provocadas por essa espécie em todas as palmeiras, e no dendezeiro não é diferente. Então, merece muita atenção a esse grupo de desfolhadores em palmeiras de palma de óleo. Mas como que nós realizamos a amostragem, Valquimário? Qual é o nível de controle que se utiliza para essa espécie? Então, nós recomendamos que a amostragem ela se inicie a partir do 3º ano do plantio, quando a palmeira tem uma copa mais formada, não é? O que não significa dizer que nós não tenhamos a atenção nos palmares ainda relativamente jovens. Verificar nas plantas desfolha e presença de ninhos nas copas. Verificar essa presença da praga na inspeção de rotina. O que é que recomenda-se? Identificou a praga na inspeção de rotina, recomenda-se voltar à área e realizar novas inspeções. Agora, inspeções mais detalhadas, quantificando o número de ninho, anotando a planta atacada, para que em seguida você possa monitorar e estabelecer o controle focado naquela planta ou naquele circuito de plantas que estão atacadas. O nível de controle já é bastante utilizado em cultivo de coco e acabou que ele foi também amplificado para o dendezeiro. E nós recomendamos que deve-se adotar medidas de controle quando cerca de 10% das plantas amostradas, entendam, 10% das plantas amostradas apresentar pelo menos um ninho. Então, se nós tivermos, por exemplo, para facilitar a compreensão,
se tivermos uma área com 100 palmeiras de dendê e na inspeção de rotina nós identificarmos 10 plantas com pelo menos um ninho, é o sinal de que nós precisamos efetuar o controle dessa praga. E os controles mais utilizados, as táticas de controle mais empregadas, controle mecânico, coletar e destruir manualmente os ninhos encontrados no plantio. Eu brinco que essa imagem ela é interessante, que a gente fala coletar manualmente, dá a impressão que é só com a mão, mas aqui a pessoa está pisando, né? Então seria com o pé, não seria epistemologicamente manual, mas significa que sem o emprego, né, de ferramental, de instrumentos. Então, é uma forma de coleta nas rondas mensais e tomar muito cuidado, gente, para verificar se o ninho encontra-se parasitado ou não. Por que eu estou falando isso? Não adianta você identificar o ninho e já destruir. Não é o que nós recomendamos. Por quê? Nós veremos mais para frente que, entre as estratégias de controle, destaca-se muito o controle biológico, com epizoitias naturais. Então, se esse ninho, mesmo presente, mesmo com algumas lagartas vivas, já apresentar indícios de doença, o que é comum aqui na região, na verdade, ao invés de ser destruído, esse ninho deveria ser levado para o laboratório, tentar aumentar o índice da infestação, né? E multiplicar esses micro-organismos. Algumas empresas fazem isso. Veremos mais a seguir. E os principais grupos de micro-organismos utilizados no controle biológico, como eu já adiantei, são fungos, Beauveria, nós já temos conhecimentos, né, de Beauveria baciana, Nomúria, Pecilomyces, Cordíceps, né, foram micro-organismos já identificados em plantios comerciais aqui no estado do Pará. Então, aquilo que eu falei antes, se você encontra um ninho onde as lagartas estão com esse aspecto e já estão mortas, para que destruir? Pelo contrário, nós temos uma arma biológica aí potente à nossa disposição. Então, aí nós temos que usar a estratégia de tentar levar para o laboratório, prepararmos caldas inseticidas biológicas a partir da maceração, como algumas empresas fazem, e utilizar como ferramental de controle. Aqui são várias imagens, não é, de lagartas ou ninhos com fortes indícios, né, evidências de ataque de micro-organismo. Então, na verdade, já há um controle natural, e o Bacillus thuringiensis também tem um potencial de ser utilizado contra essa palmeira. A literatura mostra que também diferentes espécies de parasitóides, seja de ovos, de lagartas e pupas, têm potencial para controle desses desfolhadores. E aqui nós mostraremos alguns relatos importantes que nós temos. Lembra que eu falei que o Ribeiro, em 2010, trouxe da Universidade Federal de Viçosa, né, parasitoides Ticróspilus diatreia? Nós testamos para pupas de Eupalamides, mas nós testamos também, é um parasitoide, assim, não é o termo entomologicamente mais adequado, mas ele é um parasitoide que eu não vou usar o termo generalista, porque realmente parece incompatível com esse grupo de organismos parasitoides. Mas ele é um parasitoide que não tem um alto índice de especificidade, como alguns outros. Então, esse parasitoide ele tem um leque de hospedeiro mais amplo. Aí nós optamos por testar em Eupalamides, como eu mostrei anteriormente, e também nos desfolhadores. E nos desfolhadores, os resultados foram extremamente interessantes em laboratório. Nós testamos para Brassolis, que é a espécie que eu estou comentando para você nesse momento, assim como em Opsifane, que nós falaremos a seguir. Vejam aqui o potencial de parasitismo, né, desse parasitoides em imaturos de Brassolis. 100% das lagartas parasitadas, com quase 50% de emergência de progênio. A mesma coisa, não com 100%, mas acima de 90% de infestação de parasitismo, melhor dizendo, parasitismo na espécie Opsifane. E quando a gente avaliou o tempo de infestação necessária para provocar mortalidade, a gente percebe que em Opsifane, veja só, com 3 semanas, você já tinha 100% praticamente de parasitismo. E em Brassolis demorou um pouco mais, talvez por ser lagartas maiores. Entretanto,
A partir da terceira semana de parasitismo, os índices de mortalidade tiveram um acréscimo gigantesco, saltando, né, a partir do 24º dia de 40% para praticamente 100% em pouco mais de uma semana. Então, é um inseto que tem um potencial bastante interessante para controle biológico. Nós também identificamos e publicamos em 2010 a presença desse percevejo predador, é um pentatômide, é o Xerorhynchus grandis, né, da mesma família do Podizos, da mesma família do Supúrtios, do Brontocores, que são espécies de percevejos predadores já reconhecidamente importantes para o controle de desfolhadores, principalmente em essências florestais. Então, nós identificamos a presença desse percevejo e fizemos a primeira ocorrência, né, do ataque de Xerorhynchus grandis, predando lagartas desfolhadores em cultivo de dezezeiro no estado do Pará. É o primeiro relato oficial e isso demonstra que nós temos essa gama, essa diversidade de organismos benéficos associados a essa praga desfolhadora, que, logicamente, vai ter uma característica de também estar presente atacando essa outra praga desfolhadora, né? Que é a lagarta Opsiphanes, que é Opsiphane invere, não é? Uma ninfálide, que tem as seguintes características. Lagartas com até 10 centímetros, olha, de comprimento, coloração verde clara brilhante, como nos mostra a figura, e o abdômen, olha, finalizando com 2 prolongamentos caudais, é muito interessante, na forma de um V, né? São insetos que possuem hábito gregário e vivem na face inferior dos folíolos, tá? Junto com a nervura central, e cada lagarta consome até 3 folíolos por dia. Perceba que os ovos, diferente de braçoles, não são postos em posturas com vários ovos, e a pupa tem essa coloração esverdeada. Para os menos observadores ou menos experientes com o cultivo, são adultos que se assemelham, mas a gente consegue rapidamente, com o tempo, perceber uma diferença marcante. Mas se você olhar rápido, ela é um pouco parecida com a Brassólis. São borboletas de porte mediano, são um pouquinho menores do que a Brassólis, que eu falei há pouco. As asas anteriores são negras nas extremidades, avermelhadas na base, negras e avermelhadas na base. Possuem faixas transversais alaranjadas, a Brassólis tem isso. Só que, gente, veja, aspecto que a gente define a diferença. O Opsiphane tem esses pontinhos brancos aqui, vejam, estou marcando. Esses pontinhos brancos na asa, que na dúvida você consegue definir que é Opsiphane e, portanto, difere de Brassólis. Aqui é uma figura única e simplesmente da dissertação do Tinoco 2016, única e simplesmente para tentar mostrar para vocês, não me deterei a ela, todas as etapas, tá, do ciclo biológico da espécie, né, inclusive uma mesma fase aqui, com colorações diferentes e com os seus adultos, tá? Apenas para ilustrar. A tese da minha orientada Oliveira, em 2016, trouxe uma série de informações muito relevantes a partir de uma série histórica de monitoramento dos principais desfolhadores em palma de óleo no Brasil, tá? E quando a gente pega Opsiphane e avaliou a sua flutuação populacional, nós chegamos à conclusão que, dentre todos os desfolhadores, Opsiphane foi aquela que apresentou maiores populações. É uma espécie que infesta os palmares com regularidade e com abundância. Veja aqui os picos, aqui, ó, de 2004 até 2014, uma série histórica de 10 anos. Não é possível identificar quais são os meses de maior abundância. Isso daqui, para quem trabalha com monitoramento, nem tanto, mas para quem trabalha com estratégia de controle, isso é muito ruim, porque não nos permite trabalhar com precaução. E o que percebemos é que os picos e os declínios em diferentes meses ao longo do ano acontecem. Então, é uma espécie que é muito abundante, ela é regular nos plantios, mas ela não apresenta, pelo menos nas condições estudadas, um padrão de ocorrência. Tipo assim, é no período de maior umidade, é no período de maior pluviosidade, é mais nos períodos de ano que são quentes.
nós não encontramos esse padrão. E isso, logicamente, cobra mais do que nunca uma atenção muito grande para monitoramento e para a adoção de prática no momento correto. No mesmo trabalho da Oliveira, nós também percebemos que fatores climáticos e dinâmicas populacionais das diferentes espécies de desfolhadores também variou bastante. Apenas as espécies observadas com maior frequência ou abundância, que foram Opsifane ivre, que eu já acabei de mostrar, Achária, mais de uma espécie, Talima e Euclid, demonstram pouca correlação com as variáveis climáticas. Ou seja, como eu acabei de falar, nós não temos um padrão de ocorrência. Isso é muito delicado quando se pretende trabalhar com o manejo integrado de praga. Então, o monitoramento é algo mais do que fundamental. E nós também concluímos que as condições climáticas, em nada, pode explicar as variações populacionais dos desfolhadores. E isso é algo incomum. Então, são insetos que merecem uma atenção redobrada em função de não ter um padrão de ocorrência local. Quais são os prejuízos? Muito parecidos com a de Brassólis, desfolhas de palmeira, alimentação de folíolo e sua destruição. Uma única lagarta consome até 800 centímetros quadrados de folíolo, veja só. E o trabalho do Tinoco, em 2016, ele percebeu que imaturos consomem em laboratório até 286, né? Vamos arredondar, 286 centímetros quadrados de tecido folhado de palma durante a fase larval. Então, são insetos, que eu brinco, que são bastante agressivos, comilões. O mesmo trabalho do Tinoco, em 2016, traz outra informação muito relevante acerca dessa espécie, que o peso total dos cachos maduros, que é o que nos interessa. O que se interessa no dendê é cacho maduro, com alto teor de óleo, com grande quantidade de frutos. Então, o peso total de cachos maduros e a produção de óleo apresentam tendência de redução linear. Olha aqui. Para o peso total de cacho, com o aumento da desfolha em área de disponibilidade de irrigação. Em outras palavras, o trabalho do Tinoco mostrou que simulações revelaram que o aumento de desfolha em palmeiras e palma de óleo tem impacto direto no peso de cacho e na produção de óleo. E isso é traumático para a indústria de dendê, para o plantio de dendê, que é tudo que se busca. Então, vejam o potencial de dano desses desfolhadores e, logicamente, o impacto dos mesmos em uma cadeia importante. O trabalho da Oliveira, em 2016, também trouxe informações interessantes acerca da relação entre consumo de folhas por lagarta e idade da planta. A gente tinha uma dúvida muito grande de qual era aquele período em que a planta estava mais vulnerável, era mais atacada por desfolhadores, né? E nós concluímos que a incidência média de lagartas foi significativamente afetada pelo processo de envelhecimento. Então, veja, as plantas relativamente jovens tinham ataque ainda pequeno. À medida que as plantas chegam do 7º ano até o 25º ano, que é justamente, vou repetir, que é justamente o período mais produtivo da palmeira de palma de óleo, é justamente o período em que a palmeira está mais vulnerável ao ataque de desfolhadores. Então, vejam, é aquela história, é o período que mais produz, então vai ser o período que mais atenção também merecerá acerca dos desfolhadores. Assim, o trabalho da Oliveira, que trouxe, como eu falei, uma série de informações muito interessantes, mostra que a abundância e a riqueza em plantio de palma de óleo variam de acordo com a idade dos plantios, onde nós temos plantios jovens sendo menos atacados, e a gente acredita na hipótese de que os plantios jovens, eles ainda têm folhas menos desenvolvidas, então tem maior incidência de luz, as folhas são menos desenvolvidas e, logicamente, facilita a localização do desfolhador pelos inimigos naturais que são bastante frequentes. Em contrapartida, os plantios, a partir do momento que envelhece, eles fecham as copas,
tem maior abundância de folhas, e, lógico, isso cria um microclima que favorece o desenvolvimento e a multiplicação de pragas. E, logicamente, aumento de praga faz com que a resposta dos inimigos naturais seja uma resposta reduzida. Assim sendo, para a Opsifane, nós verificamos que o nível de dano econômico para a utilização de produto à base de bactéria, por exemplo, na formulação solução concentrada, não é? WP é de 5, 14, 98 lagartas por folhas, respectivamente, dados do estudo do Tinoco. O nível de controle deve considerar o estágio larval, a época de amostragem e a eficiência do produto para evitar que as lagartas atinjam o quinto insta. São lagartas que, à medida que aumenta o desenvolvimento, tornam-se mais agressivas. O controle, a gente recomenda atenção desde plantas jovens, embora a incidência seja maior em plantas adultas. Mas é importante já impactar as populações em plantas jovens. Fazer inspeções periódicas no plantio. Lembra que nós falamos que não há um padrão de ocorrência em função das condições climáticas? Então, se não há esse padrão, a inspeção é mais do que fundamental. E havendo lagarta nas folhas, nós recomendamos observar uma folha central, 2 plantas por hectare, e fazer o quê? Contagem do número de lagartas. Se durante a contagem nós tivermos entre 10 a 15 lagartas na palmeira, recomenda-se utilizar as estratégias de controle para se conviver com essa praga. Só que todas as empresas já adotam de forma preventiva práticas, né, ou estratégias táticas de controle. Uma delas é o controle mecânico, onde as empresas distribuem no seu palmar sacos plásticos grandes, contendo substância açucarada e um pouco de inseticida, para que os insetos sejam atraídos, entrem em contato com a substância que os é letal e morram. Então, essa é uma forma de tanto monitoramento quanto de controle. O controle biológico eu já havia adiantado, né, para braçoles, por serem generalistas, naturalmente alguns insetos também vão atacar o Opsifane, que é o caso aqui do Alxerorhynchus grande, o PCV que eu tinha há pouco comentado com vocês. Micro-organismo, nós já temos relatos aqui, são evidências visuais da presença de vírus que já ocorrem naturalmente nos nossos palmares. E parasitoides, o trabalho do Tinoco, a sua dissertação de mestrado, ele tentou identificar, nós desenvolvemos o trabalho em conjunto, né? O Tinoco realizou sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa, porém com dados coletados em palmares aqui do estado do Pará. Então, nós conseguimos ajudá-los na coleta de dados no nosso laboratório e a gente verificou uma diversidade muito grande de parasitoides associados a pupas de Opsifanes. Inclusive, nós conseguimos fazer a distinção do nível de parasitismo em função da área estar em um plantio convencional e um plantio orgânico. São dados muito relevantes, destaque para algumas espécies, né? Esse calcídeo já que apareceu com bastante frequência nos nossos achados. Só que, embora eu tenha focado em 2 espécies mais importantes nesse momento da minha fala, como 2 espécies mais importantes broqueadoras, 2 espécies mais importantes desfolhadoras, eu não posso finalizar o meu encontro com vocês sem ressaltar que existem outros desfolhadores importantes no cultivo de dendê. Por isso que eu falei em algum momento que nós temos um complexo. Então, nós temos relatos da espécie Altomeris libéria, gafanhotos. Os gafanhotos são generalistas, todos nós sabemos. São insetos bastante problemáticos em praticamente todos os cultivos aqui na região amazônica. Imagino que em outras regiões brasileiras, dependendo das condições. Aqui não é diferente, principalmente em plantio próximos a fragmentos florestais. Então, gafanhotos merecem atenção quando da fase jovem de cultivos e dendê, principalmente. Nós temos também a espécie Achária, né? Na verdade, o gênero Achária, nós não temos a confirmação da espécie, que anteriormente
era denominada de cibine. Temos também a espécie Thalima strimine. Então, vejam que é um complexo de desfolhadores que, junto com Brassolis e com Piscifane, merece a nossa atenção o tempo todo. E, lógico, seria muito bom se fossem apenas aquelas 4 que eu falei, né, que são as mais importantes. Mas, como eu disse, eu me dedicaria às que merecem mais atenção, mas eu quero deixar aqui como um registro da minha fala e do conhecimento atual que nós possuímos, que existem outras pragas que são relevantes em determinadas circunstâncias à cultura da palma de óleo. Pragas de viveiro. Temos também outras espécies de lagartas desfolhadoras, grilos e gafanhotos, como eu tinha adiantado, besouros do gênero Strategos, principalmente, em algum momento, Strategos aloe foi relatado, mas a gente hoje sabe que também tem espécies estratégicos amazônicos, não é, que provoca impactos em palmeiras na sua fase jovem, paquinhas, saúvas, são insetos que merecem atenção quando na fase de viver. Quando as plantas já estão na sua fase adulta, outros insetos podem ocorrer e podem ser problemáticos, né? Raspador de frutos, Demostipas neve, Metamásio hemíptero, broqueador, Esfetlia triste, que é um desfolhador, e a famosa barata do coqueiro, Coralliomela bruni. Ela não é tão problemática em Dendê quanto comparado ao coqueiro. Mas aqui no Pará, com o aumento dos plantios em terra firme do açaizeiro, essa praga começou a ser problemática. E, lógico, é por isso que, como ela acaba tendo essa amplitude de alimentação em diferentes palmeiras, a gente acompanha e sabe que ela pode ser também um desfolhador potencial dessa palmeira. Já aproximando do final da minha fala, eu gostaria de deixar como uma sugestão para aqueles mais curiosos que desejam conhecer com mais detalhes, não é, os principais grupos de pragas agrícolas e florestais associados aos principais cultivos de importância na Amazônia. Nós temos esse livro aqui, né, Pragas Agrícolas e Florestais da Amazônia, que é, eu poderia dizer, uma publicação, primeiro, única até então existente aqui na região, com uma lógica parecida com o tão conhecido, né, Manual de Entomologia Brasileiro, editado pela Exalc, mas aqui focado única e exclusivamente para as culturas da nossa região. Nós temos cerca de 60 autores dos livros, né? Eu fiz questão de ressaltar para vocês que desses 60 autores, 4 deles são pesquisadores aqui do nosso laboratório de entomologia da Embrapa Amazônia Oriental. A obra está dividida, né, em 6 partes, e o que é interessante é que dos 30 capítulos desta obra, 15 deles têm participação direta nossa. Eu participo de vários capítulos, né? Inclusive o capítulo que fala de Dendê, na verdade o capítulo que fala de palmáceas, né? E o que fala de palmácia é Dendê, coco e açaizeiro. Aproximando das considerações finais e do término desse meu momento de fala, eu quero deixar a seguinte mensagem, que acaba sendo uma mensagem que, se nós formos avaliar com mais critério, ela é muito parecida para praticamente todos os cultivos quando a gente fala de MIP. Primeiro, nós hoje podemos afirmar que insetos são, sim, fatores que comprometem o cultivo de palma de óleo no Brasil. E como em qualquer cultura, a prevenção é a melhor estratégia para se evitar prejuízos provocados por insetos praga em cultivos de palma de óleo. Esse é um fato. E nós temos cada vez mais convicção de que a adoção de monitoramento das áreas de plantio, associada à identificação da praga e, sequencialmente, a adoção de estratégias integradas de manejo integrado de praga, será a equação fundamental para que nós tenhamos o seguinte resultado que nós tantos almejamos: reduzir
e ou mitigar os problemas associados a insetos e que possam comprometer cultivos de palma de óleo no Brasil. Então, eu gostaria de, ao término dessa minha fala, reforçar os meus mais sinceros e felizes agradecimentos a todos vocês que compõem a organização da segunda jornada Entomopet da Universidade Federal do Ceará. Fiquei muito feliz pela lembrança do nosso nome e eu quero reforçar que a nossa equipe de pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental estará à disposição de vocês para que nós possamos continuar e, se possível, amplificar as nossas interações. E fico muito satisfeito em ter a perspectiva de que essa minha fala possa instigar muitos dos que assistirão essa minha fala a investigar, a olhar com mais cuidado e ampliar o conhecimento acerca dos insetos, pragas associadas a cultivos amazônicos. Então, meu muito obrigado e quero dizer da minha grande satisfação de ter tido esse momento com vocês todos. Dr. Valquimar, em nome do PET Agronomia, agradeço sua excelente contribuição para o nosso evento. Aos que nos assistem, recomendo que, caso tenha ficado alguma dúvida, deixem nos comentários que, posteriormente, tentaremos juntos ao Dr. Valquimar elucidá-las. Não deixe de acompanhar os demais vídeos do Momento com o Especialista e até a próxima.